Vamos adicionar o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Vamos ver se a gente acha aqui. Acho que agora vai. Meu caro Rodrigo. Oi, João. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Desculpa atrasar, Imagina. porque eu tive que pegar minha Pepsi. Pegar o quê? A minha Pepsi. Porque você sabe que eu não vivo sem. Ou Coca ou Pepsi, né? É isso que eu ia perguntar. Era Coca. Não, vai tudo. Tudo que é diet, light, zero, eu tô por dentro. E ainda. Mas vamos aqui, Rodrigo. Peraí, João. Você pagou a internet esse mês? Eu vou sair e vou entrar de novo, porque aqui tá ruim. Espera só um minutinho. Tá. Eu acho que ele não pagou a internet esse mês. Aí vai pegar do vizinho. Aí eu vou ver se eu consigo. Eu acho que esse mês ele não pagou a internet. Se eu consigo chamá-lo. Ai, Rodrigo, eu não consigo te chamar. O som vai ficar melhor. Vamos lá. Agora eu chamo. Ou chamo. Olha lá. Rodrigo, eu não consigo te chamar. Eu não consigo te chamar. Está dizendo que o moderador não consegue. Vamos ver o que a gente faz aqui. Rodrigo, pede. Ah, agora sim. Agora foi. Tá me ouvindo? Tô. Agora sim. Acho que agora deu certo. Você pagou a internet esse mês? Paguei, mas aqui na roça você sabe como é que é, né? É um pouco complicado. A gente tem que mudando o cômodo da casa, tem que ir fazendo um telefone. Tá certo. Rodrigo, um prazer estar falando com você Gravado. mais uma vez. Gravatinho, tô com lencinho também, mas enfim. Que Você me levou para o mau caminho nesse sentido. Bom caminho. E como é que você tá? Eu tô bem, tô aí na expectativa do lançamento do livro, dia 25. Vai ser um sábado, né? Mas levando, né? Estamos ainda em período de aula, a semana de prova vai chegar logo também, na última semana de novembro. E aí vamos descansar, porque o ano que vem eu vou ter que enfrentar outra cirurgia, como eu te falei. Primeiramente, boa noite para você. Obrigado pelo convite aí para a gente fazer mais uma live. Boa noite a todos que estão participando, amigos, alunos, ex-alunos e meu cumprimento aí.
Boa noite, então, a todos. Boa noite mais uma vez para você, Rodrigo, meu grande amigo. Nós esses últimos meses, não nos vemos, não nos vimos. Eu acredito que mais por motivo de saúde, né? Porque eu também tive uma pequena, enorme intercorrência que, graças a Deus, não foi por causa da Coca Zero. Todo mundo desejou que o objeto que me causou o problema foi a Coca Zero, e até o fim não foi a Coca Zero. Mas foi um perigo você começar a sentir dor, e aí o pessoal falando que você estava com cólica de rins, e quando na verdade estava com problema no intestino e podia desenvolver um quadro sério de septicemia, né? Sim, estava quase nesse caso. Mas, e a culpa foi do pessoal falar assim, porque você toma muita Coca-Cola, então com certeza você está com pedra no rim. E eu tinha certeza, eu já estava até craque em cirurgia para tirar pedra no rim, de tanto que eu estava vendo no YouTube, e na verdade o problema era mais embaixo ou em cima. Mas agora... Eu tenho cá para os meus botões que Coca-Cola não faz mal. Não faz, é inofensiva. Eu acho que é uma coisa inofensiva também. Só que eu tomo com açúcar, você toma sem açúcar. Com açúcar eu nunca fui muito chegado, não. Rodrigo, a gente está falando agora há pouco do lançamento, mas esse aqui foi o que você lançou, o Calígula, né? E agora, dia 25, você vai lançar o livro do Cláudio. É isso mesmo, né? Isso aí. O Calígula a gente lançou no começo do semestre, foi acho que agosto, o lançamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou confundindo as datas. Junho. Foi no final do mês passado. A gente lançou em junho e agora em novembro sai o Cláudio. Se tudo correr bem, até o final do ano que vem acabam, né? Pelo menos a minha parte, que é a parte da tradução. Só te mostrar aqui. Esse aqui é o livro do Suetônio, que tem as 12 biografias juntas. Olha o tanto que eu já traduzi com o Cláudio e o tanto que falta. Tá vendo? Então, mais de 60% do trabalho já foi realizado. Agora tem aquela parte burocrática, né? Que é editor, revisão do texto, capa, agenda de lançamento, essa parte toda, né? Rodrigo, está cortando. Será que é aí ou é aqui? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. A tua imagem, de vez em quando, dá uma tremida, mas eu estou ouvindo. Eu não sei se sou eu ou se é você. Então você estava... Bom, porque praticamente os últimos imperadores de Roma, do Suetônio, né, no livro do Suetônio, é muito rápido, né? Assim, muito curta, é muito curta a biografia dele, né? E eu ainda não sei, porque às vezes a tradução ela vai dar o quê? 15 páginas, né? E não tem como lançar um livro de 15 páginas. Eu não sei se a gente condensa, depois eu vou ter que ver isso. Ou se eu vou, escrever também da minha cabeça e fazer notas, né? A ponto de que um livro de 10, 15 páginas vire, sei lá, uma coisa um pouco maior, que justifica um volume só dele, né? É sobre isso que eu ia falar contigo, que diferentemente dos anteriores, no Calígula você já colocou 2 capítulos que eu aproveitei para reler hoje, né? Que são, como é que se diz? Na verdade, eles não são inéditos, eles são completamente seu, não tem nada a ver, não tem nada a ver no sentido de Suetônio não escreveu, são escritas suas, são ideias, é um texto seu, e aliás, fantástico. Obrigado. Né? Eu quero falar um pouquinho, mas não vamos falar agora, vamos falar primeiro do nosso querido Calígula, que eu adoro, vocês já sabem o motivo, e quem ainda não sabe o motivo, compra o livro, porque eu falo sobre porque que eu adoro Calígula. Deixa eu só fazer, então, te explicar isso, porque o volume...
o volume 4, que é esse aqui, o Calígula, foi prefaciado pelo João. O Dr. João Marcelo fez a caridade e a gentileza de fazer a apresentação formal do Calígula. Como o plano inicial é fazer 12 volumes, eu aproveitei para convidar os meus amigos mais próximos para que cada um escrevesse o prefácio de um deles. Então, o Armando, que é o editor, escreveu do César, o Porfírio, nosso amigo das épocas de faculdade, também escreveu do Tibério, e o professor Bucô escreveu do Cláudio. Então, e o reverendo Gerson, que é uma pessoa que eu admiro muito, falou que vai escrever o do Nero, já combinou comigo de escrever o prefácio do Nero, que é o próximo volume. Então, é um modo também de deixar, além do meu trabalho de tradução e de comentarista, deixar o meu trabalho vinculado às pessoas de que eu gosto, meus amigos e pessoas que fazem parte da minha história. Nós somos amigos há muitos anos. Não pode dizer quantos, por favor. Não, é que você tá bem, eu que estou péssimo. Imagina. Mas nós somos amigos há muitos anos e é um modo de eu demonstrar o tanto que eu gosto de você, respeito o seu trabalho, respeito a nossa amizade, é te vincular a alguma coisa que eu escrevi, né? Já que muito provavelmente eu não vou deixar filhos quando eu me for desse mundo, eu vou deixar livros. E nada mais justo do que no meu livro ter exatamente o nome das pessoas que eu gosto, que eu respeito. Eu agradeço demais essa deferência sua. Eu fiquei muito emocionado quando você me fez o convite e principalmente por falar de Calígula num livro seu. E assim, eu fiquei muito mais feliz porque assim, não foi uma simples tradução. Essa parte final do livro, que eu não vou falar, nós não vamos entrar nela agora, totalmente inédita, é um escrito seu inédito. Né? E eu achei fantástico, achei bom. Como você está acompanhando desde o primeiro, depois da tradução eu sempre faço uma explicação. Eu chamo de pós-César, pós-Augusto, pós-Tibério. Então sempre tem um comentário meu curto. Com Calígula, a gente tem um déficit em termos de fontes históricas, porque basicamente a gente conhece a história de Roma através de dois grandes historiadores. O Suetônio, que escreveu essa obra, né, A Vida dos Césares, ou A Vida dos 12 Césares, e o Tácito, que escreveu uma obra chamada Anais. O problema é que o texto do Suetônio ele foi preservado ao longo das gerações. Então, nós temos o texto integral, que foi publicado pela primeira vez no ano 121. Nós temos as 12 biografias. César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano. Nós temos as 12. O Tácito, não. A obra do Tácito, embora alguns historiadores consideram mais digna de confiança do que o Suetônio, por conta das coisas mirabolantes que ele conta, a biografia do Calígula, por exemplo, foi totalmente perdida. Isso criou um vácuo em termos de interpretação do Calígula. Além do Calígula ter vivido pouco tempo, ter governado pouco tempo, nós temos poucas fontes a respeito dele, né? E o que eu faço? O que eu faço é traduzir diretamente do latim para o português, praticamente frase por frase, por conta de um problema que eu identifiquei na primeira biografia, que foi do Júlio César, e tentar contextualizar para o leitor atual sobre o que a gente está falando. Porque, diferente da nossa geração, que já ia para a faculdade sabendo que o Júlio César tinha sido assassinado, o que era esse Império Romano, o que foi paz romana, o que foi o começo do Império Romano e o fim do Império Romano,
E por que isso é tão importante hoje, em 2023, no século XXI, 2000 anos depois do que o cara escreveu lá, porque isso ainda é a base da ciência política, da história. Se eu simplesmente mostrasse o texto que foi escrito, eu acho que as novas gerações iam ter um déficit de compreensão. Ou iam achar o texto muito chato, ou não iam entender determinados termos. E aí eu comecei a ficar puxando nota. E aí você viu, né? No final, fica praticamente nenhuma página sem uma nota, né? Nesses 4 que foram lançados. Eu tenho os 4 aqui comigo, né? Só para mostrar para o pessoal que está assistindo a gente. Né? Eu sou apaixonado pelas capas, os bustos, né? Esse aqui foi o primeiro, do Júlio César, que eu achei que ficou muito bonito, com o Júlio César aqui do lado, né? Numa pintura clássica. O segundo, que é o maior até então, foi o do Augusto. E aqui do lado do Augusto tem a Cleópatra, enrolada numa pele de leopardo, que nesse livro eu conto toda a história da Cleópatra também. O terceiro foi o Tibério, né, que é esse aqui, que foi até dos publicados o que mais me deu um trabalho para manter as minhas opiniões. E aqui atrás tem uma cena de uma orgia, né, que é bem o tom da biografia do Tibério. E aqui no Calígula tem um desfile do Germânico, e bem do lado tem uma criancinha emburrada. E isso representa muito o que o Calígula foi, pelo menos que a gente conhece das fontes. O livro do Cláudio ficou com 20 páginas a mais do que o do Augusto, para você ver. A biografia do Cláudio ela é menor que a do Augusto no texto original, e o livro ficou maior. Tem 2 capítulos extras também, e tem mais notas. Eu acho que o livro do Cláudio, até agora, vamos considerar assim, a obra-prima da coleção. É mesmo? Eu acho que você acompanhou, você sabe toda a dificuldade que eu tive para fazer o Tibério, né? E o que o Tibério foi uma coisa quase uma coisa espiritual, né? Eu chegava a sonhar que eu estava com o Tibério. Eu mergulhei na biografia do Tibério de uma maneira que eu não fiz nas dos outros, assim, por conta que faz 40 anos, né, João, que eu estou estudando a história de Roma. Então tem coisas que a gente sabe de cor, eu vou colocando na nota, meio vai aparecendo na minha cabeça, eu vou colocando, depois eu revejo para ver se a informação que eu dou é precisa ou não. Agora, a do Cláudio, eu trabalhei o Dio Cássio, a parte sobrevivente, porque o Cláudio também não está integralmente preservado no Tácito, e o texto do Suetônio. Só que, assim, você sabe do casamento do Cláudio com a Messalina. O casamento... Aliás, esse nome é fantástico. E eu me lembro de uma pessoa, mas enfim. O casamento do Cláudio com a Messalina durou 8 anos. E no Suetônio são 3 linhas. Então, ele fala, a Messalina, esposa do Cláudio, era adúltera, promíscua, e o Cláudio descobriu e mandou matar. Veja, eu achei muito pobre apresentar isso para o leitor atual sem que ele tenha ideia do que foi a Imperatriz Valéria Messalina, né? Do que ela fez em Roma nesses 8 anos que ela ficou casada com Cláudio. Ela se casou antes de Cláudio imperador e passou os primeiros anos do Império basicamente como uma corregente. As orgias, os adultérios, as coisas absurdas que ela fazia que ficaram registradas. E aí eu enfrento isso através das notas. As notas ficaram bem grandes. E também a participação da última esposa do Cláudio nos eventos do governo, que é a Agripina. A Agripina, que era irmã do Calígula, irmã do imperador Calígula, que é o objeto
do livro 4 e que vai se transformar na última esposa do Cláudio. Então, a Agripina, ela é irmã de um imperador, mulher do imperador seguinte e mãe do imperador seguinte. Então, ela é irmã do Calígula, mulher do Cláudio e mãe do Nero. E ela é sobrinha do Cláudio, né? Cláudio. E nesse momento, criar a biografia da Agripina, eu começo no Cláudio e vou desenvolver melhor no Nero, né, que vai ser o próximo volume. Porque o meu objetivo, depois de lançar esses livros, é escrever uma biografia só da Agripina. Só da Agripina. Vamos fazer uma pausa, retornar ao início. Você fez no seu ponto de vista, dizendo das capas e das imagens. Na verdade, eu estou aqui só com o do Calígula, os outros estão guardadinhos. Mas, assim, o que eu acho fantástico, você elegeu a capa. O que eu acho fantástico é isso aqui. Essa reconstrução dos quatro. Eu acho fantástica. Fantásticas, na verdade. O Cláudio, infelizmente, não tem, né? A gente não tem essa arte, que foi um artista espanhol que cedeu esse direito para a gente usar as imagens dele no livro, né? Ele fez em borracha e impressão 3D, ele fez a reconstituição de 4 figuras imperiais: o Júlio César, o Augusto, o Calígula e o Nero. E ele nos cedeu gratuitamente o direito de usar essas reconstituições na orelha. Então, a gente tem, né, por exemplo, no Júlio César, a gente tem o busto oficial, né, de mármore, e como seria a aparência dele na realidade, com rugas, com expressão facial, com falta de cabelo, né? E do Calígula também, né? Nós temos o Calígula coroado, a coroa está quebrada nessa imagem, e temos a reconstituição de como teria sido o rosto dele verdadeiro, com base nesse trabalho artístico super importante. E eu acho que, eu percebo, na verdade, e quando a gente, olhando para essa do Calígula, e você sabe que eu tenho uma especial admiração pelo Calígula, né? A gente consegue ver e sentir assim, a loucura que foi esse cara, essa pessoa, né? Esse imperador, né? E essa imagem, eu olhando, eu consigo ver, consigo trazer para a memória aquilo, a representação, na verdade, do que foi, pelo menos que a gente tem registro dos 3 anos e pouco que ele reinou, né? Então, agora entrando já no tema da nossa conversa de hoje, quem foi Calígula? Calígula, Caio Júlio César, germânico, ele foi o 3º imperador de Roma. Ele foi uma criança que nasceu na família imperial. A família imperial de Roma era a junção de 2 famílias principais. A família dos Júlios, da onde vem o Júlio César, e a família dos Cláudios, de onde vem a esposa do 1º imperador de Roma, que é o César Augusto. Então, essa dinastia que governa do ano 30 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo, é uma dinastia que vai governar o Império Romano por cerca de 120 e poucos anos. Ela é chamada de Júlio-Claudiana. E ela foi criada por grandes políticos, grandes generais, grandes retóricos, grandes governantes, mas quando Calígula nasceu, o Império já estava consolidado, né? Essa família já estava no poder, e ele foi uma criança que, filho de um general, filho de um grande general do Império, chamado Germânico, e
nos primeiros anos ele vai conviver com soldados e tal, da onde vem o apelido. Ele não se chamava Calígula, ele se chamava Caio César. Né? Calígula significa bota, botinha, que no uniforme militar romano, a bota do soldado se chamava cáliga. Né? E Calígula é o diminutivo, porque mesmo criança ele tinha um mini uniforme, tipo uma fantasia, que ele ficava andando entre os soldados. O Calígula, ele vai ser o primeiro imperador, ele é o terceiro da linha de sucessão, mas o primeiro imperador que não terá, não serviu militarmente o exército. Ele não teve um serviço militar, ele não participou de guerra, ele não participou de campanha. Ele vai ser imperador por uma disposição do testamento do imperador anterior, que é o Tibério, que foi o maior de todos os generais romanos, e ele vai fazer um governo a partir de Roma, né? Ele vai buscar o que ele não teve. Ele vai querer ter uma conquista militar, ele vai querer dirigir em determinado momento o exército, ele vai querer expandir o Império Romano para imitar o primeiro imperador, que foi Augusto. Uma coisa que a gente não pode nunca deixar de entender quando a gente estiver lendo sobre o Império Romano é que em todos os, 200 e poucos imperadores que Roma teve, todos tomavam o primeiro como base, o Augusto como base, que foi o consolidador do império e do modo imperial de governo. Então, o Calígula vai buscar se assemelhar ao Augusto, que era bisavô dele, né? Vai tentar assimilar de alguma forma, mas vai sair tudo pela culatra, porque ele era muito louco. Né? Ele tinha alguma loucura, algum mal psiquiátrico, sobre o qual a gente não tem Acho que ele caiu. Ou fui eu? Vocês estão me ouvindo? Ah, foi o problema com ele. Acho que ele já volta. Ele não pagou a internet, é isso que acontece, né? Tentando fazer o gato. Vamos ver. Se ele entrar de novo. Eu já falei para ele pagar a internet. Ver se a gente consegue que ele reconecte. Gente, eu não vou contar o motivo que eu gosto do Calígula, não. Oi, Rodrigo, você tá me vendo? Eu não vou contar porque tá no livro. Eu acho que não, Rodrigo. Ele reiniciou, ele desligou porque está sem bateria ou ele está reiniciando?
eu acho que não tem como fazer Rodrigo, eu acho que não tem como fazer pela internet, não. Fazer a live pela internet. O seu computador está reiniciando ou ele... Pô, é isso que eu não entendi. Talvez tenha alguma atualização que você não fez e aí apareceu, né? Mas já ele retoma, então. A gente aguarda. Você tá dentro da... Bom, eu vou tentar te convidar, ver se você consegue aceitar, então. Vamos ver. Agora foi. Meu Deus, que coisa louca. Não paga internet, não, fica difícil, né? Agora não é nem o problema, não é nem a internet, agora é o telefone. Tá difícil a gente continuar, mas vamos entender aqui. Onde eu parei, hein? Bom, você estava falando das botinhas, do Botinhas, né? E a gente entrou, fez um acompanhamento, a gente entrou naquela parte que você já está falando lá no pós-Calígula, né? Quando você tece comentários da saúde mental dele. Ah, sim. Por exemplo, você leu e tal, então às vezes ele podia ser classificado, sei lá, como um esquizofrênico, como um louco. Na época do Código de 16, a gente chamava de louco de todo gênero, né? Um louco de todo gênero. É difícil a gente pensar no Calígula como uma pessoa normal ou um ser humano de mente normal e que com o poder ele deu vazão aos seus instintos mais malucos. Isso talvez a gente possa afirmar no Nero, né? O Nero que vai ser lançado o ano que vem. Agora, o Calígula, a situação do Calígula ficou tão insuportável que o governo dele durou 3 anos e 10 meses. Então, assim, a gente pensa que o governo do Nero durou quase 14 anos e que o Nero ele foi aos poucos demonstrando, ele foi testando os limites de onde ele podia ir, até onde ele podia ir. Então eu vou matar minha mãe, vou matar minha mulher, vou casar com um homem, vou pôr fogo na cidade, vou matar geral. Então não foi de uma vez. A degradação do governo do Nero foi gradativa. Agora, do Calígula foi do dia para a noite, né? Foi basicamente de uma hora ele estava tudo bem e do outro nada ele saía gritando, conversando com as estátuas, se vestindo de mulher, dizendo que ele era a deusa Vênus, exigindo que as pessoas o adorassem como se ele fosse um deus também, conversava com os deuses de igual para igual, exigia que animais fossem sacrificados para ele. Então não era tipo a galinha, o bezerro que os outros deuses exigiam. Ele era pavão, flamingo, coisas exóticas que os sacerdotes precisavam fazer. Com isso, você imagina, né, um império do tamanho do império que o Tibério tinha deixado. A administração central desse império em Roma. O exército espalhado em todas as fronteiras imperiais para manter os povos e os limites. E o centro do governo, e no ápice da pirâmide de governo, uma pessoa completamente tantã. E aí, isso vai acabar acarretando a morte dele. Né? Ele foi assassinado. Então, o assassinato dele vai ser uma consequência natural do modo que ele resolveu conduzir a política na cidade, principalmente na cidade. Porque ele não invadiu territórios, ele não teve tempo para isso. Não teve.
por outro lado também, estava muito... a estrutura do governo foi deixada muito azeitada pelo Tibério. Então, e a sorte é que ele ficou só o Calígula ficou só 3 anos e 10 meses, não deu tempo também de desestruturar, né? E eu acredito que essa loucura dele, obviamente, contribuiu em enorme parte para o desfecho que ele teve, né? Porque, assim, se você levar em consideração como a filha dele foi morta, uma criança, né, a gente vê aí que foi uma tentativa de apagar, de se vingar de uma pessoa. E você ainda mencionou nos anais, né, que não se tem registro disso, né, tirando o Suetônio. Isso me faz lembrar alguns... fugiu aqui lá do Egito, alguns faraós do Egito, né, que foram literalmente apagados, né? Sim. Então, assim, existiu a loucura dele fez com que a tragédia que foi o fim, né, foi uma coisa anunciada e compreensível do ponto de vista objetivo, né? Ninguém ficou querendo, meu Deus, tadinho, por que aconteceu Não. isso? Todo mundo sentiu meio um alívio, né? Falou assim, fizeram uma barbaridade, assassinaram o imperador, a mulher e uma criança de menos de 2 anos, mas todo mundo ficou, tudo bem, ele mereceu, ou o governo fica melhor sem ele. É interessante, lembra que eu cito um rabino de Alexandria, chamado Filo, que foi um grande filósofo, que conheceu Calígula pessoalmente e deixou para a posteridade escrito que a gente estava diante de uma pessoa possuída pelo demônio, né? Porque o Calígula gritava, saía correndo, dava uma ordem, depois desdava, oferecia uma bebida, e a hora que ele bebia, falava assim, tem veneno aí, tipo alguma coisa maluca. Essa parte eu morri de rir, porque eu consigo imaginar os idosos... Os velhos judeus, 12 judeus velhinhos, rabinos... Tem a descrição, né? Deixa a descrição, no meio de uma loucura. E aí ele falou assim, esse cidadão, essa pessoa só pode estar possuída, não tem uma explicação para alguém agir de maneira tão maluca assim, né? E veja, a gente pensa no imperador que morreu super novo, ficou pouquíssimo tempo no poder. As fontes sobre ele são escassas, mas ele ainda permanece no inconsciente coletivo da gente até hoje, né? Então a gente quer falar de crueldade, a gente fala, esse cara aí é um Calígula. A gente quer falar de alguém tarado, ele é um Calígula. Tanto que um escritor norte-americano muito, muito prestigiado foi o Gore Vidal. Ele escreveu uma peça chamada Calígula, e essa peça foi a base daquele filme que foi feito. O filme chama-se Calígula, em 1979, com cenas de pornografia explícita, né? Com cenas de sexo explícito. A gente comenta sobre isso no livro, eu e você, a gente comenta sobre isso no livro, e porque esse filme marcou a nossa geração, né? A minha demais, a minha inesquecível. Foi um filme de conteúdo pornográfico que passou na TV aberta quando a gente era criança. Então, né, a gente estava acostumado com Spartacus, do Kirk Douglas, com Cleópatra, da Elizabeth Taylor, para a gente ver cenas do Império Romano, e nós éramos crianças muito curiosas nesse sentido, e de repente começa uma orgia na televisão. E aí, será que Roma foi isso? Ou será que Roma também foi isso? Né? É isso que eu busco responder
nos livros que a gente tem lançado, né? Desde Júlio César, quando ainda não havia o Império, e até dia 25 agora, com Cláudio, que vai tomar as rédeas da situação depois que o Calígula é assassinado, né? Não é um spoiler, né? A gente sabe que o Calígula foi assassinado, mas o complô que esteve envolvido e a tomada de poder pelo Cláudio, isso eu vou trabalhar com muitos detalhes na biografia do Cláudio. O livro do Calígula, ele encerra com o assassinato e a explicação do Calígula do ponto de vista do judeu, do judaísmo e do Templo de Jerusalém, que foi esse capítulo inédito que eu escrevi, que fala sobre o rei Agripa, neto do rei Herodes, e dos filósofos judeus de Alexandria, e a obsessão do Calígula em colocar uma estátua dele mesmo dentro do Templo de Jerusalém. Isso aí é o fechamento do Calígula. E aí termina com um grande o que acontecerá depois. E aí vem a história do Cláudio, que será lançado também. Será dia 25, e eu espero, como é que fala? Eu espero que você esteja presente lá na livraria, lá em São Paulo, dia 25 de novembro. Com certeza. Rodrigo, agora vamos fazer essa transição do Calígula para o Cláudio, né? Como a sociedade não, como o Cláudio é retratado como uma pessoa, eu não diria frágil, eu diria fraco, no sentido de frágil, fraca, né? Não sei o nome, mas no sentido de opinião, uma pessoa muito fácil de manipular. Ele é uma pessoa muito manipulável, e às vezes como um velho babão. Essa imagem foi a imagem que perpetuou do Cláudio e que a maioria dos historiadores antigos queria que passasse. O Cláudio é um grande mistério para a gente que está reconstruindo a história. Na verdade, se a gente vai pelas fontes oficiais, o Cláudio era um zero à esquerda e quem governava, na verdade, eram as suas esposas e os seus ministros. E o Cláudio era uma figura, era um ser figurativo, que levava o nome de imperador. Mas isso levanta algumas questões, do tipo, como o Cláudio, sendo praticamente um retardado, né? Sendo uma pessoa que desprovida de tino, ficou no poder quase 14 anos. Como Cláudio, por iniciativa própria, criou uma burocracia centralizada na figura dele, que desse continuidade como um Ministério de Relações Exteriores para lidar com os outros monarcas que não eram do Império Romano, como ele fez uma reforma fiscal, ele fez reforma fiscal, como que ele fez uma reforma jurídica. Talvez para os estudantes de direito, para os meus alunos, a biografia do Cláudio seja mais interessante, porque eu vou tratar vários tópicos do direito romano nesse volume. Eu explico presunções de paternidade, direito de família, né? Eu explico regras processuais. E vejam, o Cláudio, ele vai trazer a preocupação dele principal será governar nos moldes de Augusto. E para isso ele vai tomar muitas medidas que serão consideradas como uma violação dos direitos da aristocracia, do direito dos senadores. Então, diferentemente do Nero, por exemplo, que gastou todo o erário público para construir palácios para ele
e para promover festas de gladiadores, de circo, de desfiles e tal, para implementar de uma maneira sem precedentes aquilo que a gente chama de política do pão e circo, o governo do Nero vai ser todo com base nisso. Eu estou comparando com o Nero porque o Cláudio e o Nero eles vão ficar mais ou menos o mesmo tanto de tempo no poder, né? Que são basicamente 14 anos. O Cláudio cria um porto novo para tentar conter a situação do abastecimento de cereais em Roma. Isso vai beneficiar toda a população da Itália. Ele vai acabar com o problema de distribuição de água potável, construindo aquedutos que estão em pé até os dias de hoje, pavimentando estradas, drenando lagos de que tinha malária, doenças transmitidas por mosquito, etc. E ele vai ser, com certeza, o melhor imperador depois de Augusto, dentro dessa lógica, no sentido de administração pública. Só que tenha o relato de quem era o Cláudio, quem era essa pessoa do Cláudio. Era uma pessoa cheia de limitações, cheia de deficiências, foi uma criança muito desprezada pela própria família, porque ele não atingia o ideal romano. E aí nós temos que entender o que era o ideal do homem romano. Era uma pessoa fisicamente perfeita, uma pessoa que se destacava intelectualmente e pela sua capacidade de falar em público, e a gente tinha uma pessoa esportiva, uma pessoa guerreira, uma pessoa que serviu o exército. O Cláudio não era nada disso. O Cláudio não conseguia ficar em pé durante muito tempo, porque ele tinha uma fraqueza de nascença nas pernas. O Cláudio não conseguia falar muito bem, porque ele gaguejava. O Cláudio era cheio de tiques, tique com a cabeça, tique com a boca, babava. E ele nunca, por conta disso, teve uma educação militar. Ele nunca serviu o exército por uma incompetência, uma incapacidade, vamos dizer, fisiológica, física. E aí eu li milhares de jornais de neurologia, de todas as línguas que você possa imaginar, porque até hoje a gente tenta entender que doença o Cláudio tinha, qual era o problema dele. Porque já foi dito que ele tinha poliomielite, ele não tinha. Já foi dito que ele tinha uma perna maior que a outra, ele não tinha. Já foi dito que ele tinha paralisia cerebral, que o problema dele é porque ele nasceu prematuro e na hora do parto ele tem uma paralisia cerebral. Essa possibilidade é uma possibilidade. Mas, de tudo que eu estudei, o Cláudio, assim como a Messalina, é o primeiro caso registrado de um problema chamado ninfomania, que é a insaciabilidade sexual. O Cláudio, na minha opinião, é o primeiro registro médico da síndrome de Tourette. Eu acho que o Cláudio tinha síndrome de Tourette, síndrome de Gilles Tourette. E isso, desde a infância, vai tornando o Cláudio um motivo de vergonha, porque ele gritava, ele ria, ele falava coisas que não tinham o menor sentido, e a família queria esconder o Cláudio. E a síndrome de Tourette é exatamente isso. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, os sintomas vão diminuindo. E até o Suetônio fala, não, o Cláudio tinha vários problemas que foram diminuindo com o passar da idade. E ele assume o império com 50 anos. Né? Quando o Calígula morre, o Calígula era sobrinho dele. Ele tem 50 anos. E ele passou esses 50 anos dedicado a escrever. Ele era um historiador e um linguista. Então, ele estudava as civilizações antigas e escrevia livros. Ele era um intelectual. E os intelectuais de Roma eram pessoas de segunda categoria. Porque para você ser uma pessoa de primeira categoria, além de intelectual, você precisaria ser lindo,
perfeito e um sucesso militar. O Cláudio era só um intelectual, mas só esse intelectual, ele representa, na minha opinião, e é isso que eu vou deixar no livro, ele representa o nosso espelho. O Cláudio é a gente. Qualquer pessoa que um dia foi ridicularizada, foi zoada, sofreu bullying e nunca deixou de acreditar no seu potencial, na sua capacidade, é um Cláudio. O Cláudio, a história do Cláudio representa a superação de obstáculos naturais que nós temos e obstáculos que as outras pessoas colocam na gente. Você é feio, você é gordo, você não fala direito, você manca, você não tem a voz ideal, você não tem a cor ideal, você não tem o peso ideal. E mesmo assim a pessoa fala assim, não, mas eu posso, eu sou e eu vou conseguir. Então, a história do Calígula é uma história muito boa de ler, porque é uma Cláudio. história de loucuras. A história do Cláudio é uma história que a gente se vê na história muitas vezes. Fala assim, meu Deus, ele tinha tudo para dar errado. E além de tudo, ele era heterossexual. Ele era a única pessoa naquele mundo, naquele momento, que era heterossexual. Ele era todo errado. Ele caía, ele não ficava em pé muito tempo, ele gaguejava, ele babava, ele tinha crises de riso inexplicáveis, ele tinha crises de raiva inexplicáveis, ele gostava muito de comer, muito de beber, muito de mulher. Que pessoa inadequada. E foi um excelente imperador nos seus quase 14 anos de reinado. Eu acho assim, o Tibério foi um livro muito difícil de escrever, porque eu tomei uma posição histórica desde o começo de não acreditar no que os historiadores antigos falavam que o Tibério fazia. Eu tomei essa posição a escrever. No Calígula, eu tive que buscar fontes alternativas como os escritores judeus. No Cláudio, eu tive que mergulhar na própria personalidade da personagem e refletir. Será que isso é possível? Será que E é possível. E é perfeitamente possível. O Cláudio é um ser humano completo, com todos os seus defeitos, com todas as suas fragilidades. E, obviamente, eu digo que o mais improvável dos imperadores foi o que mais rapidamente se tornou um deus. Que no dia seguinte que o Cláudio morre, o Senado declara que ele é divino e que o culto do deus Cláudio fosse disseminado em toda Roma. Nesse volume do Cláudio também há algumas questões relativas ao cristianismo, porque o Cláudio ele é mencionado na Bíblia, ele é mencionado 2 vezes no livro de Atos, e ele tem uma contextualização com as viagens de Paulo, o apóstolo Paulo. Então eu tenho que fazer um gancho que eu já comecei a fazer no Tibério e fiz um pouco no Calígula em relação ao cristianismo, que é a religião que está nascendo nessa época e que Só para fazer uma linha. Jesus, nós estamos falando na época de Tibério. Jesus nasceu durante o governo do Augusto e morreu durante o governo do Tibério. Do Tibério, sim. Então, assim, a morte de Jesus no governo do Tibério. Aí nós tivemos o Calígula, 3 anos e 10 meses, e mais 14 anos de Cláudio. Exatamente. E aí, que momento surge as perseguições ao cristianismo? Aos cristãos, isso. Pode ter começado com Cláudio, isso é uma hipótese que eu levanto. Mas, oficialmente, pela historiografia oficial, começa no governo do Nero, no ano 64, quando acontece o grande incêndio da cidade de Roma. Né? 4 dos 10 bairros de Roma são completamente destruídos e o incêndio atinge 6 dos 10 bairros de Roma. Então, e o Nero diz que quem pôs a fogo na cidade foram os cristãos.
Então, essa é a primeira vez que há uma perseguição sistemática. Só que, na época do Cláudio, não havia, pelo menos para as autoridades romanas, uma distinção muito clara do que era judeu e do que era cristão. Jesus foi um judeu. Os apóstolos de Jesus eram judeus, que iam nas cidades do Império, de sinagoga em sinagoga, tentando convencer os judeus de que Jesus era o Messias prometido pela religião judaica. No ano 49, há um distúrbio que é mencionado pelo Suetônio na comunidade judaica de Roma, causados por um tal de Cresto. E o Cláudio faz um edito expulsando todos os judeus de Roma. Agora, vocês estão causando muita baderna. Era um período em que o Império estava passando por uma fome, porque houve várias enchentes no Nilo, então houve muito problema na produção de grãos, e havia um distúrbio na comunidade judaica em Roma no ano 49, provocada pelo Cresto, que todos os historiadores hoje acham que é Cristo, e que, na verdade, era um embate que estava tendo entre os judeus e os cristãos na cidade de Roma, e as pessoas estavam causando alguns tumultos, e o Cláudio perdeu a paciência e expulsou todo mundo de Roma. Menos de 5 anos depois, a comunidade judaica volta para Roma e os cristãos também. E aí, 49, isso aconteceu. O incêndio de Roma vai ser em 64. Então, nós temos aí 15 anos depois desse episódio do Cresto, que eu analiso numa nota bem profunda no Cláudio, o Nero se colocando como os cristãos. Não por ideologia religiosa, porque ele nem sabia o que era cristão, né? E os romanos, eles tinham uma visão bem preconceituosa a respeito do judaísmo, né? Que era uma coisa exótica, era uma religião que tinha um Deus só, que não tinha imagem, e só tinha um lugar, que era Jerusalém, enfim. Mas, né, com a tomada do poder do Nero, a gente vai ver exatamente. Travou. Deixa eu ver se ele caiu. Caiu. Estou tentando comunicar com ele aqui no WhatsApp, mas a mensagem não está nem chegando. Eu acredito que a internet lá, além dele não ter pago, não deve ser discada, eu acho. Vamos aguardar mais um pouquinho para que ele entre. Bom, acho que agora ele vai entrar porque a mensagem chegou para ele. Então o celular dele deve estar funcionando. Ah lá. Rodrigo. Me perdoe de novo. É de escada, né? É de escada essa internet. É o problema. Agora o problema foi o seu telefone está superaquecido. É que tá calor pra caramba também. Né? E eu tô fechado aqui na sala para não dar interferência. Interferência, obviamente, da Agripina e do Nero, tudo bem, mas... Judite está deitada aqui já. Deitada, tá enorme. Pois é. E aí, a gente estava falando do cristianismo, né? Só para concluir. Quem é cristão, quem gosta de estudar a história da igreja, etc.,
tem nesses livros um bom direcionamento, né? Que a questão da morte de Jesus e do governo do Pôncio Pilatos, que era um representante do Tibério, e a comunidade cristã em Roma, eu já começo a tratar no volume do Tibério, retomo essa narrativa no Cláudio e eu vou desenvolver melhor no Nero, quando eu vou ter que falar especificamente da perseguição, né? E o que ele fez com os cristãos que ele acusou de serem piromaníacos e incendiários. E quando a gente fala em cristãos, a gente tem a ideia de que era existia uma única forma de apresentar a religião do cristianismo, né? E, na verdade, como partiu do judaísmo, né, o cristianismo, por um tempo, ele misturava muito preceitos do Antigo Testamento, até porque não existia o Novo, né, com os ensinamentos de Jesus. Então, nós tínhamos ali várias formas de apresentação do cristianismo, né? Não era uma corrente única. Não, nessa época do Cláudio e do Calígula, havia mais uma unidade, porque os apóstolos de Jesus ainda estavam vivos. Aquelas pessoas que conviveram com Jesus ainda estavam vivas, a maioria, né? O último vai morrer mais ou menos durante o governo do último imperador sobre o qual que eu vou escrever, que é o Domiciano. E a partir da morte do último apóstolo, que é João, o cristianismo vira um monte de coisa. Porque ele começa exatamente a ter contato com várias outras culturas fora do Império Romano. Veja, que por enquanto é exatamente isso que você falou. O cristianismo é uma facção judaica dentro do Império Romano. Então, isso tinha um certo controle. Mas, a partir do ano 90, o cristianismo vira vários cristianismos e fica assim por quase 250 anos até a conversão de Constantino, que é um imperador romano, né, que vai promover o Concílio de Nicéia e a uniformização do cristianismo ocidental. Mas é interessante a gente colocar essa questão, porque quem lê os meus livros vai ler sobre o quê? Vai ler sobre sangue, sexo e religião. É basicamente o resumo dos livros. Tudo que ninguém gosta, né? Fofoca pura. Fofoca. Tem uma hora que ele chega a falar no texto, olha, eu ouvi dizer, não sei se é bem isso, e solta uma coisa tão grotesca, né, que assusta, né? Hoje em dia, essa onda do politicamente correto, que não é uma coisa que acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, na live que a gente fez sobre o Tibério, eu falei isso, né? Que os textos em inglês, as traduções em inglês, estão vindo sem as frases piores. O texto está sendo cortado nas edições atuais do Suetônio. Então, na biografia do Tibério, eu fiquei muito, muito chocado que a versão de Oxford trazia o texto em latim, mas quando ele ia traduzir em inglês, ele colocava um risco. É tão pornográfico, tão violento, é tão chocante a descrição da pedofilia, a descrição do estupro, a descrição da orgia, que os historiadores estão pulando isso. Só que o que faz uma obra histórica ter valor é exatamente isso. É a descrição precisa de determinados hábitos, os quais, obviamente, uma sociedade civilizada não pode relativizar a
gravidade da situação. É complicado essa questão que você está mencionando. Isso aí, eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, mas eu tendo a entender que a gente não pode suprimir esse tipo de detalhe histórico. Por pior que seja, é um detalhe que foi que relata como é que era a sociedade naquele tempo. Isso não significa que é certo ou errado. Naquele momento era aquilo. Eu vejo recentemente uma discussão sobre os textos de Monteiro Lobato. Né? Tia Anastácia, Dona Benta, e o Dite já mencionou. Porquinho, né? Que muito Marquês de Rabicó, isso. O próprio Saci. Eu acho assim, é óbvio que a gente não está fazendo nenhuma apologia a nada, né? Não, assim, jamais. Fazer apologia da pornografia, fazer apologia do estupro, da pedofilia. Só que são comportamentos humanos, se você pensar bem, que não são só de Roma, né? Você sabe, né? Eu trabalhei 4 anos da minha vida na justiça criminal. E os casos reais sobre os quais eu trabalhava podiam deixar até o Calígula um pouco assim, tipo, opa, esse cara aí passou do limite aí em termos de maldade, né? O ser humano tem um lado, necessariamente, e a gente pode falar isso alegoricamente ou pode falar isso concretamente. O ser humano tem um lado mau, tem um lado perverso. E a civilização, ela existe para conter isso, ou para transformar esse lado perverso, ou adormecê-lo, ou trazer uma sanção tão grande que ele seja controlado, coibido, que é o que nós conhecemos como moral, né? Como moral, que é o nosso autocontrole. Nem todo mundo tem autocontrole em todas as situações. Então, o ser humano, aí a gente pode entrar em outras questões, discussões filosóficas, né? Se é um problema na alma, como Platão falava, se era um problema do pecado original, como Santo Agostinho falava, e tal. Mas esse não é o ponto. O ponto que eu queria trabalhar com você o ser humano é capaz de muitas coisas malucas, né? Muitas coisas malucas. O ser humano mais normal pode fazer coisas muito loucas. E esses personagens, o Júlio César, o Augusto, o Tibério, o Calígula, o Cláudio, o Nero, o Galba, o Otto e o Vitélio, que são os mais interessantes, na minha opinião, fizeram muitas coisas muito loucas. Então, e essas coisas ficam mais interessantes para o leitor, porque o leitor sabe que isso é possível. Sabe que isso é possível, que não é como diz o Filo de Alexandria, não é um demônio que tomou conta. Isso é a humanidade. Faz parte da essência do ser humano. Assim como o ser humano constrói o Coliseu, que é uma coisa linda, que está em pé até hoje, e eu vou falar isso sobre ele na biografia do Vespasiano e do Tito, ele constrói o Coliseu exatamente para ver espetáculos de sangue e de morte, né? Então, a gente tem sempre uma dualidade, e essa dualidade aí, ela tem que ser trabalhada. A história, ela não tem uma lição de moral, né? E eu procuro não deixar isso nos meus escritos. Eu estou narrando, eu estou explicando, e cada leitor que eu tenho, interprete o texto à sua maneira. Porque, na verdade, não é uma obra moral, é uma obra histórica. E é uma obra histórica que eu queria ter tido acesso a ela quando eu era leitor. Então, o que eu sempre busco na hora que eu estou escrevendo eu não tive isso. Eu não tive um livro assim quando eu me interessei pelo assunto.
mas eu vou deixar um livro assim para os meus leitores. Eu vou deixar uma obra assim, quem sabe um dia, quando a história voltar a ser, o estudo da história voltar a ser um pouco valorizado aqui no Brasil, quem sabe esses livros não atingem um público maior do que o que eu vejo hoje. Por exemplo, muitas pessoas, João, e isso é uma coisa muito interessante, entram em contato comigo pelas redes sociais porque comprou meu livro e que quer saber do autor, pessoas que eu não conheço. Obviamente, quando eu estou escrevendo, o meu pensamento primeiro são os meus alunos, com quem eu tenho contato todos os dias, né? Eu leciono todos os dias. E para lecionar hoje está muito difícil, porque como a minha doença voltou, eu tenho que poupar a minha voz. Então eu fico o dia inteiro sem falar nada, para poder, das 7h30 às 10, falar com os meus alunos. Hoje, por exemplo, eu não falei absolutamente nenhuma palavra, até começar a falar com você, porque senão eu não ia conseguir. Porque minha voz vai sumindo por conta da minha doença. Então, quando eu estou escrevendo, eu estou pensando, será que o meu aluno básico ali, do dia a dia, está entendendo esse texto, vai entender? E, obviamente, eu tenho a satisfação de ter muitos alunos que gostam de mim, e esses alunos vão ao lançamento, compram o livro, prestigiam, comentam. Mas o sonho de toda pessoa que escreve sobre história é que sua obra se torne conhecida por mais e mais pessoas, né? No Calígula, eu recebi uma mensagem do presidente da Anatel. Você acredita nisso? Sério? Comprou meu livro na Amazon, pelo site, porque gostou. Olha. Comprou o Júlio César, leu rapidinho, gostou, comprou os outros, e pelo LinkedIn ele me mandou uma mensagem, falando assim, professor, eu sou aqui de Brasília, não sou seu aluno, sou funcionário público e tal, e eu tive, por um acaso, eu estava navegando na Amazon, eu gosto de coisas de história, comprei o seu livro, comprei todos, e virei fã incondicional do seu trabalho. Isso é muito gratificante. E agora ele tá cortando a tua internet, é isso que está acontecendo. Não, na verdade, deve ser o STF querendo me prender, porque essa semana eu fiquei falando mal do julgamento da separação e tal. Você viu lá o filho fazendo sustentação oral? Não falta polêmica para a gente conversar. Não. Principalmente de setembro, final de setembro para cá, não falta polêmica para a gente conversar, e principalmente sobre guerras, conflitos é verdade. E justiça. Mas não vamos entrar nisso porque senão a tua voz não vai estar boa para você dar aula. Daqui a pouco já acaba. Então vamos encaminhando já para o final. Vai ser onde o lançamento do Cláudio? Vai ser na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, Avenida Paulista 2073, do lado do metrô Consolação. A Livraria Drummond ela tem 2 pisos. Ela fica do lado onde ficava a Livraria Cultura. O piso de baixo vai ter um lançamento de uma pessoa super desconhecida, então eu nem vou me sentir incomodado. Ele chama Maurício de Souza. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele criou uma coisa aí que dizem que é muito popular, chamado Turma da Mônica. É umas coisas de desenho. Ele vai gosta. No mesmo horário que eu, mas como ele é muito idoso, ele vai ficar só um pouquinho lá na parte de baixo. E na parte de cima, onde que tem o Carlos Drummond de Andrade, igual aquele da praia, daquela estátua, e lá no mezanino eu vou ficar lá num período bastante longo, das 4 da tarde às 10 da noite. Foi o mesmo período que eu fiquei do Calígula, né? O Calígula eu fiquei esse mesmo período.
sim, uma pausa para um café, para uma água, etc. Várias. Várias. Na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, no centro ali de São Paulo, na Avenida Paulista. Numa livraria super legal, um pessoal super educado, gentil, e nós vamos ficar lá um bom período de tempo e todos os livros vão estar lá para serem vendidos. Alguns estão me mandando mensagem e até falando, eu fui comprar o número 1 e não tinha mais. Mas para o lançamento do Cláudio, a gente vai levar todos os 4 volumes, exemplares, né, para quem quiser ter a coleção inteira. E também vai estar lá sendo vendido no dia o meu livro de poesia, que eu lancei agora, dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro, lá na Livraria Drummond, foi o lançamento desse livro aqui. Você não tem? Não tem. Eu tava recém-operado. É verdade. Cicatrizes Invisíveis e Outros Escritos. A maioria dos textos você já conhece, que são textos que eu publiquei em rede social no ano de 2015 e 2017, mas escrevi vários outros e a gente fez um livro super lindo. Eu sou suspeito, mas eu tenho recebido vários comentários de pessoas que compraram e leram e que ficaram encantados com as coisas. Então é isso. Convido a todos os que estão assistindo essa live e para depois, para onde essa live for vista, para o dia 25 de novembro, 14 horas, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional em São Paulo, lançamento do 5º volume da coleção A Vida dos Césares, O Divino Cláudio. Rodrigo, só para... Não foi nessa livraria que eu levei um tombo, não, né? E quase derrubei as estantes. Você que bom, porque assim... Fontes. Essa você ainda não caiu. Como é que era o nome daquela livraria mesmo? Martins Fontes. Nunca mais eu vou lá. Tanta vergonha. Se eu passar na porta, eles vão apontar e rir por dentro, porque eu quase derrubei a livraria. Meio que todo mundo se juntou ali para ver o que estava acontecendo. Eu estava assinando. Era eu no chão. Era eu no chão. Era eu. Mas agora a gente está com parceria com a Drummond, que é do Grupo Loyola, da editora Loyola, que publica livros religiosos, né? Uhum. E ela está dando um engajamento aí na divulgação também dos livros da vida dos Césares. Fantástico. Então, dia 25, a partir das 4? A partir das 4. Nós vamos ficar das 4 às 10. Então, convidamos todo mundo para ir lá. Inclusive, cheguem antes, que é possível que na hora que eu chegar eu caia. E vocês e as pessoas vão poder ver um pouquinho de risada, porque eu sou um desastre desse tipo. Mas assim, pode não ser um tombo, pode ser coisa pior. Né? Eu posso derrubar uma estante, assim, mas do Maurício de Souza, imagina? Esse seria um grande problema. Eu sairia no G1. Com certeza. Eu sairia no G1. Rodrigo, então, eu agradeço muito essa oportunidade que a gente está tendo de conversar. Agradeço a todos que assistiram, que passaram hoje por aqui. Muito né? E a gente vai encaminhando já bem para o final, por conta da sua saúde e principalmente da sua voz, né? Torcendo para que você se recupere logo depois da cirurgia, que é março que está marcada? Março. Então, até lá a gente tem um tempo para ver se, de repente, às vezes a cirurgia não é necessária. Quem sabe? Né? Milagres existem, né? E a gente tem que manter a fé e a esperança em todas as situações, né? Em todos os momentos. Isso.
Então, muito obrigado a todos, Rodrigo, eu te agradeço. Você está com a palavra para encerrar com os seus alunos, que eu tenho bastante gente aqui, tem bastante dos seus alunos, mas eu não os conheço. E eu acho que eu não vi a Márcia hoje aqui também. Eu não coloquei, eu coloquei o celular mais longe agora para não ficar falando, para ver se para de cair a conexão. Eu também não consigo ver quem está aqui, mas muito obrigado a todos que assistiram a live, que participaram. Infelizmente, a gente não vai abrir para pergunta, porque eu não posso ficar falando muito, como eu expliquei. E espero vê-los presencialmente no dia 25, lá na livraria, para a gente tirar uma foto, dar um abraço, dar um beijo e para que vocês participem também desse momento tão importante da minha vida, da minha carreira, que é o lançamento de mais um livro tão especial. João, muito obrigado. Meus alunos, sempre meu carinho para todos. Minha amizade sempre para você, né? Eu sei lá, eu não consigo me lembrar de um tempo em que a gente não fosse amigo, entendeu? A gente foi amigo na faculdade, parece que a gente é amigo de infância, né? De tantas coisas semelhantes que a gente tem, e mesmo nas diferenças a gente se respeita e mantém uma excelente convivência de décadas. Para você ver como é possível uma pessoa de esquerda, que é o meu caso, conviver perfeitamente em harmonia com uma pessoa de direita e monarquista. Né? Bom, mas o pior não é isso. O pior é aquela quantidade de cobra, que eu morro de medo daquela cobra sair da caixinha dela. Aliás, eu não sei o que está acontecendo. Eu falo muito, a gente combinou só uma hora. Mas no meu YouTube está aparecendo um monte de cobra. Um tal de biólogo Henrique, não sei das quantas, que fica falando de picada de cobra. E esses dias de madrugada eu perdi o sono, eu fui assistindo, agora só aparece serpente, só tirando tudo. Eu não sei mais. Mas você tem que clicar em outra coisa, porque outro dia eu passei pela sala, estava passando uma novela. E sabe o Marcos Caruso, aquele ator? Ele estava usando óculos muito legal, uma armação de óculos muito legal, preta, grossa. E lá fui eu procurar na internet a armação de óculos. Eu não tenho outra coisa na minha timeline a não ser armação de óculos. Agora eu tenho que clicar em cobra de novo para poder sair de... E não achei a armação que eu queria, mas é o algoritmo. Então tá certo, Rodrigo. Muito obrigado a todos. E a gente vai tentar uma live depois do lançamento para falar mais profundamente sobre o Cláudio. Tá certo. Vamos tá sim. Bom? Só antes que eu me esqueça, o pessoal que quer comprar qualquer um dos volumes tem na Amazon. Amazon. É só entrar no site da Amazon e digitar o meu nome completo, Rodrigo Martiniano Tardelli, ou colocar lá A Vida dos Césares. Ou colocar simplesmente Calígula, aí já vem, e vem os outros juntos, vem o link para os outros. Perfeito, então. Rodrigo, boa noite, dá um abraço a todo mundo na tua casa, um abraço para todo mundo que está nos assistindo e até a próxima. Até, pessoal. Um abraço. Tchau.